Abrir a palavra de Deus, vamos ler o texto que está em Deuteronômio, capítulo 17. Nós estamos seguindo a nossa revista, que fala sobre deuses fake, deuses falsos. E hoje nós vamos ver esse tema tão importante que dizem assim: tirem o mal do meio do povo. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 5. Bom das crianças é a alegria delas, né? Energia, alegria, bênção demais. EBF aqui, os professores saíram daqui cansados, chegavam no final do dia cansados. E as crianças com toda a energia ainda. E vocês são crianças também, né? Um pouquinho maiores. Um pouquinho maiores. Então vamos ficar em pé, então, já que vocês também têm energia. Nós vamos ler esse texto. Eu vou ler, depois os irmãos vão ler comigo. Posteriormente, mais uma vez, ou mais duas vezes. Preste atenção. Então, levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Vamos orar. Meu Deus, nós lemos a tua palavra. Este é o momento que nós queremos ouvir a tua voz. Nós somos tão limitados, pequenos, falhos. E por isso pedimos a tua bênção, pedimos a capacitação do Espírito Santo, para que teu servo traga a ministração da tua palavra nessa manhã. E também pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada um que está aqui, cada ouvido, cada mente, que estejamos atentos ao que o Senhor quer nos dizer e que nós saiamos com alegria em nosso coração, edificados, louvando ao Senhor, bendizendo aquele que nos criou e querendo mudar, Senhor, um pouco mais da nossa vida para nos aproximarmos de Ti. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos? Tem uma ilustração muito conhecida a respeito de um conjunto de frutas. Se você quer manter ali umas frutas em bom estado, se tiver alguma no meio dela que está podre, o que você faz? Você tira, não é? Ou você deixa lá? Tira. Tira aquela podre, para que as outras não se contaminem. É uma boa ilustração, e esse texto ele nos traz situações onde são retirados ali, nesse caso, pessoas, não é? Foi isso que o texto nos colocou. O texto apresenta uma instrução do Senhor para o povo de Israel acerca da idolatria. Qualquer adoração a outros deuses, e o texto está dizendo isso. Ele até destaca ali, mesmo que você adore ao sol, à lua, ou qualquer dos exércitos dos céus, isso deveria ser considerado como um grande mal que está no meio do povo. É abominável ao Senhor a adoração a outros deuses, porque só tem um Deus, só há um Deus vivo, poderoso, verdadeiro, o nosso Deus. Mas o coração, mesmo daquele povo ali que tinha se tirado do Egito, como nós estamos acompanhando na exposição de Êxodo, com mão poderosa, e eles fraquejaram, erraram, voltaram o coração para as coisas e não para o Deus Todo-Poderoso, não é? E aqui o versículo é muito claro, Deus está ordenando que o mal seja retirado do meio do povo, seja retirado da comunidade. Também esse é o tema da nossa lição nessa manhã. E como que isso ocorre? Como esse versículo nos ensina a respeito disso? Algumas coisas. Em primeiro lugar, ocorre a retirada de qualquer um idólatra. Veja, leia comigo de novo, versículo, só a primeira parte do versículo 5, diz assim: então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício. Até aqui. O homem ou a mulher que fez esse malefício. Então, independente de quem seja, independente da condição da pessoa, o texto afirma que o homem, tanto o homem quanto a mulher, deveriam ser tirados do meio do povo. Quando a gente volta lá atrás, a gente vai em Gênesis, bem no começo, e nós percebemos quando houve a queda, Eva pecou diante do Senhor, não foi? Eva foi a primeira lá que conversou com a serpente e errou. Mas o homem também foi lá e errou, não é? O homem podia ter falado, não, por que você errou? Porque você pecou, mas o homem também errou. Todos os dois foram responsáveis, cada um foi responsável pelo seu pecado. A mulher foi primeiro, mas o homem foi e comeu também.
E os dois foram responsáveis. E o Senhor ordena, então, aqui, agora, em Deuteronômio, aqui em Deuteronômio, nós estamos no momento onde o povo de Israel ia entrar, eles estavam sendo preparados, já é a segunda geração aqui, porque a primeira ficou no deserto, e morreu ali no deserto. A segunda geração, então, estava sendo preparada para entrar na terra prometida, e Deus, então, ordena isso, olha, se tiver idolatria, e quem for, pode ser homem, pode ser mulher, que fizer isso, que for idólatra, deve ser tirado do meio do povo. O comentarista Matthew Henry diz assim: um castigo tão grande quanto a morte, tão notável como a lapidação, deve ser infligido ao idólatra judeu, que todos, então, os que hoje em dia, nosso dia, estabelecem ídolos em seus corações, lembrem-se como Deus puniu esse crime em Israel. Era assim que Deus punia o crime em Israel. E hoje, quando nós observamos, nos nossos dias, observamos a nossa sociedade, a gente não vê idolatria, né? A gente vê muita idolatria. E quem sabe, se a gente olhar mais para dentro do nosso coração, a gente também não vê idolatria. Ou nas nossas atitudes. Possivelmente nós enxergamos também. E o Senhor nos ordena, então, que deve ser retirada. Essa idolatria tem que ser retirada. E qualquer um que peque diante do Senhor deve se arrepender, então. Deve se arrepender do seu pecado. E o processo de disciplina na igreja é assim. A igreja procura, então, fazer com que as pessoas se arrependam e mudem a sua situação. Ou então, que não continuem na igreja, porque não são do Senhor. Aquele que é contumaz no pecado. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 5, 11 em diante. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ou é crente ou não é crente. Ou é do Senhor ou não é do Senhor. Deus nos convida, então, a purificar a nossa vida e a buscá-lo cada vez mais e mais. Seja homem, seja mulher, criança, adulto, todos nós devemos buscar, então, tirar a idolatria do nosso meio. Mas, em segundo lugar, o texto nos mostra que isso ocorre com a eliminação do mal por completo. Por completo. Leia comigo, então, no versículo, mesmo versículo, vamos ler a segunda parte. Diz assim: as tuas portas e os apedrejarás até que morram. Essa parte final. E os apedrejarás até que morram. Então, em segundo lugar, o mal deve ser retirado por completo. Até que morram, é por completo. É pela raiz. No Antigo Testamento, o homem e a mulher eram apedrejados até a morte. Essa é a forma de garantir que aqueles que estavam influenciando o povo, de forma negativa, fossem completamente removidos ali do povo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo afirma que o crente tem uma luta que também tem que ser tirada dele, é uma luta dentro dele mesmo. Nós lutamos contra o nosso pecado. A luta entre a carne e o espírito. Numa compreensão mais ampla, então, o mal que tem nos atentado internamente, ele deve ser tirado de forma definitiva. Isso significa que nós temos que arrancar da nossa vida, queridos, aquilo que conduz à idolatria, ao pecado contra Deus. Nós vivemos nessa luta constante entre a carne e o espírito. E nós não podemos alimentar a carne, pelo contrário, temos que matar esses desejos da carne, não é? Temos que alimentar, sim, o nosso espírito. Nosso espírito. Eu estava lá no Cascata, e aí eu estava levando a mensagem lá a lição da semana passada, e aí eu fiz uma pergunta, né? Quantos já leram aqui a Bíblia toda? E aí os irmãos, né? Ninguém levantou a mão e tal. E aí eu perguntei, mas quanto tempo você precisa para ler a Bíblia toda? Você sabe? Se você ler aí uns quantos capítulos por dia?
3, 4, não é isso? Por aí. Você vai conseguir ler a Bíblia num ano, certo? E tem gente que tem 30 anos já, 40, não leu a Bíblia toda, né? Aí eu fiz a seguinte conta, mas quanto tempo demora para ler o capítulo? Um capítulo? 5 minutos? 3 capítulos? 15? Talvez? 4 capítulos? 20? Tá bom. Quantos minutos tem no dia? 24 horas são quantos minutos? Cadê os matemáticos? Fez a conta aí? Faz na calculadora aí. Eu quero que você veja esse número aí. Quantos minutos? 24 horas vezes 60? Quanto que vai dar? 1440, certo? Então, vamos falar, quanto que é 10% de 1440? 144 minutos, não é isso? E quanto que é 1% de 1440? 14 minutos, não é isso? Com 14 minutos, quase que dá para ler os 3 capítulos, não é? Então, eu pergunto, será que a gente não tem 1% do nosso dia para ler a Bíblia? 1%? E aí eu perguntei depois, mas então olha no seu celular, quanto tempo você tem usado o celular? É mais que 14 minutos, não é? Bem mais, talvez mais do que os 10%. Talvez bem mais que os 10%, mais de que 144 minutos. Veja bem, será que nós não temos 1% da nossa vida por dia para ler a palavra de Deus, para alimentar o Espírito? Se a gente não está alimentando o Espírito, provavelmente a gente está alimentando o quê? A carne. Como que nós vamos eliminar o mal? Como nós vamos vencer a luta entre o Espírito e a carne, se nós alimentamos a carne e não alimentamos o nosso Espírito? O crente deve, então, arrancar da vida aquilo que conduz à idolatria e ao pecado contra Deus, e não é fácil fazer isso se você não alimentar o teu espírito, se você simplesmente alimentar a sua carne. Ela vai continuar vencendo, o mal não vai ser retirado. Nós vivemos em constante luta entre a carne e o espírito, e não podemos alimentar a carne, nós devemos tirar esse pecado da nossa vida. E como que é o apedrejamento? Como consistia o apedrejamento? Eram lançadas várias pedras, não é? Até que a pessoa fosse definhando e fosse ali chegasse à morte. Nós usando essa analogia, então, o pecado deve ser apedrejado na nossa vida. A cada momento nós temos que lançar uma pedra nele. E qual pedra que nós devemos lançar? A pedra poderosa do Evangelho. Jesus é a pedra angular. Aquele que pode matar o nosso pecado é Jesus. Se você não buscar a palavra dele e orar e pedir ao Senhor para tirar isso de você, se você não lançar a pedra em sua vida, você não vai vencer. Mateus 21, 42 a 44 diz assim: perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Somente o Senhor pode nos reduzir a pó. Tirar aquilo que não agrada a Ele e lançar no pó. Como vai ser isso se nós não buscamos o Senhor? Se nós não temos 1% do nosso dia para ler a palavra de Deus, talvez mais 1% para orar e para buscar. Conclui-se, portanto, meus irmãos, que o pecado deve ser tirado da vida do crente, seja qual for. A influência do mundo que tem sido contrária ao que a palavra diz tem que ser tirada da nossa vida. Devemos enfrentar isso para que ele não se espalhe, para que ele não cresça. Pois a idolatria ela é abominável ao Senhor. Só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. E para remover esse pecado não temos outro caminho a não ser Jesus Cristo, o único que agradou plenamente ao Pai por seu próprio sacrifício, o sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo que se entregou na cruz
para levar as nossas dívidas, levar os nossos erros, os nossos pecados, para tirar o mal do nosso meio. Por causa disso, Jesus morreu e foi sacrificado ali naquela cruz. O seu sacrifício perfeito nos trouxe a possibilidade de removermos o mal da nossa vida. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, retirando o pecado da nossa vida. Pecamos em ações, palavras, pensamentos, e muitas vezes subestimamos esse pecado, não damos importância, deixamos ele crescer ali, e ele vai tomando conta da nossa vida até que a gente não consegue mais vencê-lo. Devemos voltar, olhar, ver o que está errado, buscar o Senhor, enfrentar essa luta. Enfrente essa luta. A luta entre a carne e o Espírito. Pratique as obras do Espírito, busque o Senhor e retire do seu meio aquilo que desagrada a Deus. Pode ser um desejo de satisfazer os prazeres pecaminosos, ou palavras que machucam as outras pessoas, ou palavras que falam mal de outras pessoas, ou mesmo a prática, a consumação de pecados diante do próximo ou diante de Deus. Retiremos isso da nossa vida, busquemos a força que vem do nosso Deus. Segundo lugar, meus irmãos, para orarmos, como viveremos? Observando a disciplina na igreja. Quando tem algum irmão em pecado, a Bíblia nos instrui a falar com ele. Fala com seu irmão, diga para que ele se arrependa. Se ele não atender, você volte com uma testemunha, 2 testemunhas. Fale junto com ele para que ele se arrependa e para que ele mude. Se ele não atender, leve ao conselho, leve à igreja, para que a igreja trate o assunto. E, por fim, lá no final, ele realmente não quer atender, então ele não quer atender. Ele não quer ser do Senhor. Se ainda ele continuar contumaz em seu pecado, ele deve ser disciplinado pela igreja. O objetivo é que os irmãos sejam orientados a mudarem de vida, a deixarem os seus erros. Quando nós amamos, nós disciplinamos. Quando nós temos filhos e eles estão fazendo coisas que vão levar para o erro, que vai fazer algum mal, a gente disciplina. Quem ama, disciplina. Portanto, deixemos toda a idolatria que nos cerca. Adoremos somente ao Senhor, irmãos. Vamos fugir das influências desse mundo que nos conduzem à idolatria. Vamos buscar o Senhor e, para isso, devemos dedicar tempo e a nossa vida e o nosso coração ao Senhor Jesus. Elimine o mal do seu meio, do seu coração e do seu ser, para que o Senhor cresça mais e mais em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.